Essa pergunta é uma pergunta muito interessante e até um pouco capciosa, né? Mas eu vou dar uma explicação para que fique claro. Quer dizer, uma criança que tem a ecolalia tem uma maior chance de se comunicar oralmente, né? Ou seja, através de vocalizações, através da fala como ferramenta? Veja, a resposta é sim, mas deixa eu explicar. Existem algumas crianças no transtorno do espectro do autismo que elas não vão falar jamais, elas nunca irão falar, não porque elas tenham transtorno do espectro do autismo, mas porque elas podem ter um outro transtorno, uma outra doença, um outro comprometimento, uma outra síndrome, que esta sim impossibilite a geração dos sons da fala. Vocês entendem a diferença? Então veja, quando você tem uma criança autista, que ela é só autista e ela não fala, existem motivos pelos quais ela não fala, né? Então ela pode, por exemplo, não ter adquirido as habilidades pré-requisito de fala. Enfim, tem uma série de questões que podem fazer com que uma criança autista, que é só autista, não fale. Mas a gente não pode esquecer, como eu sempre digo também, que a criança autista é uma criança como outra qualquer. Então, se você tiver, por exemplo, uma criança autista com uma apraxia de fala, uma apraxia lesional, ou seja, a criança ela tem uma lesão na área da fala que controla os mecanismos motores, que planeja os mecanismos motores da fala. Essa criança pode nunca vir a falar durante a vida inteira, mas não porque ela está no transtorno do espectro do autismo, mas porque ela tem uma doença específica de fala que impossibilita a fala. Ou a criança pode ter nascido, por exemplo, com uma genesia da área de Broca, não formou a área da fala. Ou essa criança pode ter nascido com alterações no feixe longitudinal superior, no fascículo arqueado, ou ela pode ter nascido com alterações estruturais da área de Pierre-Broca. Ou seja, os mecanismos cerebrais que estão relacionados com a produção da fala, eles estão prejudicados. E aí, então, essa criança pode nunca vir a falar. Então, perceba que quando você diz assim, uma criança que tem ecolalia, uma criança autista que tem ecolalia, tem uma chance maior de se comunicar vocalmente? A resposta é sim, porque veja, se ela tem ecolalia, é porque ela está falando. Tá certo? Porque ecolalia é isso, é a repetição de fala ipsis literis, envolvendo semântica, prosódia, às vezes conteúdo sintáxico. Então, a criança que tem ecolalia, ela fala, no sentido de que os órgãos fonoarticulatórios são capazes de produzir sons dentro de um contexto linguístico. Então, se ela tem ecolalia, uma parte do seu problema já foi resolvido, ou seja, ela é capaz de falar. Agora, qual que é o resto do problema? O resto do problema é o que é que ela fala. Se essa capacidade de produzir sons de fala vai levar uma fala funcional, vai levar uma fala fluente funcional, porque são coisas diferentes, né? A ecolalia, ela é fala, mas ela não tem função comunicativa, na imensa maioria das vezes, né? Existe um tipo muito específico de ecolalia que até tem função comunicativa, a forma mitigada da ecolalia, mas de uma forma geral, a ecolalia é não comunicativa, né? Por isso que ela não serve. A gente precisa fazer com que a fala seja uma habilidade emergente dentro de um contexto linguístico que envolva a comunicação. Mas a resposta, eu não sei se eu fui claro, porque é uma explicação difícil, mas a resposta é sim. Uma criança que tem ecolalia, ela já é capaz de falar. Se ela já é capaz de falar, um pedaço do problema foi resolvido. A segunda parte do problema agora é transformar essa fala em alguma coisa que seja uma ferramenta útil, alguma coisa que seja funcional, alguma coisa que leve a comunicação dentro daquela comunidade de ouvintes e falantes.